Eles fazem você acreditar que você é o bom. Você tem qualidades, você tem méritos. Então você fala, finalmente eu encontrei um espírito para me acompanhar lá. E é assim que eles te ganham. E eles conseguem as coisas que eles precisam conseguir de você. Mas continuando na resposta lá, eles nos lembram que o que Jesus nos ensinou a dizer na sua oração: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então veja só, nessa pergunta que Kardec fez e que foi respondida a ele, não tem aquela história se você vai entrar num lugar escuro acendendo a tua luz. Nós estamos falando aqui de nós sermos seres constantemente protegidos. A gente poderia mudar até o nome, sermos seres continuamente iluminados, bem orientados. As coisas vão acontecer porque elas têm que acontecer. Tem várias coisas que acontecem na nossa vida, não é por falta de proteção, é ao contrário, são as coisas que nós viemos, segundo Emmanuel, recapitular nesta encarnação e fazer melhor do que nós tínhamos feito antes. Proteção espiritual não é uma isenção do sofrimento. Não é viver em paz o tempo todo. Bom, então nós temos que ser seres protegidos. Isso significa o quê? Primeiro, estar protegido o tempo todo, em todas as circunstâncias. Contra o que tipo de perigo? Contra os perigos do mundo físico que nós vivemos, que são muitos, e contra os perigos do mundo invisível, das influências, das más influências, que nos levam para caminhos que nós não queremos, caminhos que não são aqueles caminhos que nós devemos seguir se nós quisermos trilhar o caminho do bem, o caminho da porta estreita, mencionada por Jesus. Nós temos que, para sermos protegidos, isso requer que estejamos sintonizados, como falamos antes, com os bons espíritos. Tem várias formas que nós nos sintonizamos com os bons espíritos. De novo, se a gente faz essa pergunta, alguém vai falar orando, lendo uma página do Evangelho, tudo isso é verdade. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos lendo uma página do Evangelho, nós estamos, vamos dizer assim, pensando pelo menos, imaginando uma situação de paz, situação de amor, situação de fé. A outra é, como nós falamos, nós temos que estarmos pensando no bem. Nosso pensamento é a primeira coisa que acontece antes da nossa ação. O nosso espírito, ele vai influenciar, aqui no caso, usando a mesma palavra, a nossa mente, que vai depois ditar as nossas ações, a forma como nós reagimos, o que nós fazemos, como nós reacionamos, como nós reagimos em certas situações. E é muito importante, então, que nós tenhamos controle sobre a mente, que é uma coisa muito difícil. Uma coisa bem difícil de conseguir, exceto com ajuda espiritual e com prática. Nós temos que praticar esse controle da nossa mente. Controlar o que nós pensamos. Tem até esse jeito de falar, de pensar o que nós vamos pensar. Porque o que nós pensamos, primeiro nós nos tornamos, se nós pensamos aquela coisa o tempo todo. Nós pensamos contra nós autocriticamos. Nós pensamos contra os outros. Nós podemos estar invejosos, nós podemos estar muito críticos das pessoas, nós estamos julgando as pessoas. São as coisas contra a nossa, vamos dizer assim, certificação para essa proteção espiritual, porque nós precisamos estar na faixa vibratória dos bons espíritos. Os bons espíritos, imagina uma situação onde nós vamos ser ajudados pelos trabalhadores de Jesus.
né, em certa situação. E esses trabalhadores de Jesus, eles estão sincronizados com o bem, com o que é de mais sublime, mais superior, o que é de melhor para os outros, com caridade, com compaixão. Como é que a gente vai obter o apoio desses trabalhadores de Jesus se nós estivermos na contramão, estivermos com maus pensamentos, estivermos com desejos de vingança, estivermos com pessoas as quais nós devíamos perdoar de acordo com Jesus e nós ainda ou nunca vamos perdoar, ou até, pelo menos até agora não perdoamos. Então é preciso que nós tenhamos um padrão de pensamento que nós vamos desenvolver, né, ao longo do tempo, um padrão de pensamento que nos mantenha numa frequência correta. Agora, nós não somos perfeitos. Então, o que vai acontecer? De vez em quando, você deixa a bola cair, a peteca cair, pega ela de novo e volta. De vez em quando ela cai, você volta. É com esse treinamento, né? Jesus falava, vigiai e orai. Vigiar é parte da nossa grande ferramenta, uma das principais ferramentas que nós temos para a nossa evolução. É estar ligado, é estar conectado. Se você quer ser uma pessoa caridosa, se você quer uma pessoa boa, que as outras pessoas respeitem, que as outras pessoas te amem, então isso requer um padrão de comportamento que se você não vigiar, até que você aprenda aquele padrão, você tem que trabalhar nele, você tem que se vigiar o tempo todo para você não cair na tentação. Uma coisa muitíssimo importante para sermos ou conseguirmos a proteção que nós queremos, essa proteção requer que nós carreguemos nossas cruzes de forma resignada, de forma em que aceitemos os desígnios de Deus com, vamos dizer, assumindo a nossa responsabilidade, com conhecimento que a nossa fé raciocinada como espírita nos dá, né? Sabendo que aquilo tem uma função a exercer, aquela coisa que nos acompanha, aquela cruz que nós carregamos, ela tem o tamanho exato e o peso exato que nós precisamos nessa encarnação para aprender aquilo que nós não conseguimos aprender pelo amor antes disso, ou para refazer situações onde nós falhamos no passado e mal fizemos, nos comprometemos. Então, a resignação ela é uma peça bastante importante nesse nosso processo de sermos merecedores de proteção espiritual. Porque o contrário da resignação é a rebeldia. Quantas pessoas se rebelam? Não, isso não é justo. Eu não sei por que Deus fez isso comigo. E tem coisas até piores que a gente ouve por aí. Rebelando-se, você aumenta a sua dívida no primeiro plano e você deixa de ter condições de aprender as lições que você deveria aprender com aquelas provas ou, em alguns casos, expiações que nós estaríamos passando nesse processo todo de causa e efeito que vai nos retemperando a cada encarnação, nos dando a oportunidade de subir um pouquinho mais, trabalhando nos efeitos daquelas causas que não foram boas. Também requer que nós sejamos gratos. Nós temos que ser gratos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos.
estão nos ajudando. Deus tem a sua infinita misericórdia. E para todos nós, Ele nunca nos negou. Mas nós temos que sermos gratos a isso. Temos que sermos gratos às ações benéficas dos bons espíritos. Nós temos que sermos gratos pelo mundo em que vivemos. Nós temos que ser gratos. No processo da gratidão, nós estamos exercendo uma outra coisa muito importante, que é a humildade. A humildade de sermos gratos. A humildade de agradecermos a quem nos ajudou. A humildade de aprender com quem quer nos ensinar alguma coisa. E a humildade para fazer o bem aos outros. Porque a verdadeira caridade ela é feita com humildade. Sem a humildade, a caridade fica prejudicada. Ela pode ser pior para o outro do que antes de ter recebido a sua doação. Então, muito importante a gratidão e a humildade. Eu esqueci de perguntar quanto tempo nós temos. Nós temos até que temos uns 40 minutos no total, 50 por aí. Bom, nós temos também que sempre nos voltarmos, sempre ter como referência principal, em dúvida, quando você não sabe o que é certo e o que é errado, nós temos um meio, né, que não é só do Espiritismo, é um meio de todas as religiões, eu acho, eu não sei, não posso falar todas, mas que é o amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a si mesmo. Então, se nós estamos querendo proteção, nós temos que estar preparados para dar proteção a quem vem na nossa retaguarda. É como aquele, bata e a porta se abrirá. Mas, de repente, você não abriu a porta para o anterior, para a pessoa que estava na sua retaguarda, você fala, me abre essa porta. Então, nós temos exemplos no nosso Evangelho sobre esse aspecto do... Você tem que merecer aquilo que você quer. Você tem que fazer igual para os outros. Nós temos, ainda naquele propósito de buscar no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, ou em algum outro lugar do kardecismo, vamos dizer assim, respaldo para essa que nós estamos conversando aqui. Então, por exemplo, vou lembrar que aquela passagem onde Jesus disse: todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, veja só, não é uma troca direta, não é o sentido de trocar uma coisa pela outra, é o sentido de merecer. Se você quer, faça igual para os outros. E aí você vai estar fora. E essa é uma outra coisa que também eu não tinha pensado antes. As pessoas vibram negativamente contra nós ou positivamente. Você dá um sorriso, a pessoa, no mínimo, na pior das hipóteses, não vai te retribuir nada. Mas se você pisar no pé dela, ela vai te mandar umas energias negativas, com certeza. É assim que o mundo funciona. Você entra numa sala, eu fiquei até imaginando, na medida em que eu estava pensando nisso aqui, tempo que eu não prestava atenção nesses detalhes, mas, por exemplo, salas de reuniões, né, de uma multinacional, onde eu participei muitas vezes. Aquilo ali devia ter muita influência negativa. Os bichinhos deviam estar tudo assim. Ó. Ali não existe religião ali dentro. Ali dentro é a lei do mais forte. Imagina a situação ali dentro
nesse esquema, a situação das influências espirituais atacando todo mundo ali. Mas a outra de Jesus, não julgueis para não seres julgados. Então, nós seremos julgados da mesma medida que nós julgarmos os outros. Não é um toma lá da cá, é merecer, é fazer por merecer. Tem uma passagem que me convenceu de vez de que nós temos que orar quando necessário, pedindo reforço aí de proteção, mas nós temos mais é que buscar a nossa proteção, nossa cobertura 24/7, né? Essa passagem onde que Jesus explica, não adianta você me falar, Senhor, Senhor. Conhece essa passagem? Senhor, Senhor. Como diz, me salva, me ajuda, me dá isso, me dá aquilo, me cura. E ele fala, não adianta vir para mim e falar, Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos... Ele fala, o que eu vos mando fazer, por falta de uma palavra melhor. E aí tem uma historinha que vem depois desse pedaço aí, mas nós não precisamos dela agora. O importante é pensar na essência da coisa. A essência da coisa é o seguinte: na hora que a coisa está indo para o brejo, não adianta você falar Senhor, Senhor. Se até então não existia esse Senhor no seu livrinho de telefone, na sua vida, no seu coração. Ou existia, mas você deixava ele lá do canto. Você não está fazendo a sua parte. Então, Senhor, Senhor, é para aqueles que souberam entrar na mente de Jesus assim como ele entrou na sua. Existia essa conexão. A gente vai estar pedindo não mais um empréstimo, mas sim um pouco daquilo que você depositou. Né? É bem diferente. Vou começar a acelerar um pouco aqui para nós não ficarmos até mais tarde, muito tarde. Mas nós não podemos esquecer também uma coisa extremamente importante, que é ter fé. Ter fé é essencial. Você não consegue não ter fé. Então, como é que eu falo isso? Você não consegue fazer o que nós falamos até agora, de estar na trilha do bem, de estar amando o próximo como a si mesmo, de estar fazendo pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não está levando uma vida ilibada, uma vida de bons pensamentos, de padrão vibratório ótimo, etc., se você não tem fé. Porque através da fé é que nós conseguimos o combustível para seguirmos os passos de Jesus. Temos fé de que Jesus veio nos traçar o menor caminho entre aqui e os mundos superiores, felizes. Eu costumo dizer, às vezes, só para efeito de discussão, que o dia que eu encontrar uma doutrina melhor que o Espiritismo, eu certamente vou para lá. Mas enquanto eu não encontrar, essa para mim é a melhor, é a que eu vou defender, é a que eu vou estudar e a que eu vou seguir. Uma vez, num consultório, uma senhora, o marido não estava, ela falou assim, eu não sei como que nós chegamos lá, mas ela falou assim, meu marido acredita muito em Deus, isso não é suficiente? Querendo dizer, ele não segue nada, não vai na igreja, não faz nada, só acredita em Deus. Eu falei, não. Aí ela quase caiu, né? Só não caiu porque estava sentado, mas como não? Nós precisamos de uma filosofia que nos leve até ele.
essa ponte que o Espiritismo nos traz, que Jesus veio nos ensinar e se transformou no Evangelho, se transformou em várias outras mensagens espirituais, livros, nos ensinando como chegar até Deus, como chegar até Jesus. É extremamente importante que nós tenhamos uma filosofia. Isso tudo nos leva, para aqueles que estão no caminho, nos leva aonde nós queremos. Ter a certeza do passo que nós estamos dando, ter certeza de que a espiritualidade está nos iluminando o caminho. Quantas vezes a gente não vê alguns espíritas, ou outros, mas falando assim, foi minha intuição, foi Deus que me mandou fazer isso, isso veio de Deus, isso foi, eu não sei, eu senti que era por aqui. Mas, então, a gente é muito rápido em falar que nós temos fé. Se alguém chega para você e fala, você tem fé em Deus? Fala, a gente é rapidíssimo, né, em responder que sim. Mas aí a segunda pergunta é, de que tamanho é a sua fé? Opa, tem isso de medir a fé? Tem tamanho? Por centímetro, por metro? Como é que é esse negócio? Por peso? 1 quilo de fé? Bom, Jesus comparou com uma semente de mostarda, né? Muito pequena, mas espero que a gente já esteja pelo menos do tamanho de uma semente de abacate, por exemplo, já temos evoluído 2000 anos depois. Mas, como é que a gente mede a nossa fé? Bom, ok, eu vou ter que arrumar um jeito de medir essa fé, vou buscar no Evangelho. O Evangelho nos diz que a fé sem ação é morta. Aí tem uma dica. Se a fé sem ação é morta, então eu posso medir a minha fé pelas minhas ações, pelo meu trabalho no bem, pelo meu trabalho. Aí vem o Espiritismo e fala, fora da caridade não há salvação. Que tal a segunda dica para mim medir a minha fé? Caridade. Então, quando você põe isso tudo na balança, você fala assim, então já sei, a minha fé é do tamanho ou do peso das ações que eu pratico no bem, na caridade que eu faço. Então, era melhor a gente não saber, não é? Mas já que sabemos, vamos medir, porque dessa fé vai vir o nosso merecimento para aquelas coisas que nós queremos. Aqui nesse mundo de provas e expiações, de tantas dificuldades, tantos desafios, e tantos momentos na vida que nós precisamos de fé, de proteção. A gente fala em proteção, não sei o que cada um imagina, proteção, sei lá, cada um deve, alguma coisa vem na cabeça, mas pode vir coisas, por exemplo, doença. Né? Nós queremos ficar doentes? Nós queremos estar doentes? Né? Eu, por exemplo, na minha idade, tem várias coisas que podem estar na esquina ali me esperando. Alzheimer, né? Próstata, tem um monte de coisa me esperando ali na esquina. Eu não vou sair mais de casa? Não, eu tenho que sair com fé, esperança, eu tenho que ter essa confiança em Deus e essa autoconfiança também de que eu estou fazendo, estou trabalhando. Na época do começo da Covid, eu comecei a ficar com medo do que poderia acontecer comigo, porque eu tenho problema autoimune, então eu falei, então isso não é bom, não posso pegar essa Covid. Estava preocupado com isso, até que um espírito me falou, se você parar de trabalhar, a gente te laça. Então a resposta era fácil, não pare de trabalhar. Trabalhar onde? Eles estavam querendo dizer trabalhar nisso aqui, trabalhar no Santo Espírito. Eu falei, tá bom, vou fazer minha parte. Até agora tudo bem.
Mas nós temos todas as condições, já indo para um sumário, né, do que nós estamos falando. No fim, essa questão de proteção espiritual é uma questão muito grande, muito profunda, que requer que nós caminhemos por caminhos que a gente talvez não estivesse caminhando, fazendo coisas que talvez a gente não estivesse fazendo, medindo nossa fé, como a gente pode medir, fazendo pelos outros aquilo que a gente gostaria, não só que os outros nos fizessem, mas também que o mundo espiritual nos fizesse, como, por exemplo, proteger a alguém, ajudar alguém. Então, a gente sempre eu me vejo numa metáfora como essa de você pede a mão para o da frente e fala, me puxa, enquanto com essa mão aqui você pega o de trás e vai trazer. Isso é, vamos dizer assim, justo. Isso é o que nós temos que ter em mente, aquilo que nós temos que fazer. E espero que essa ideia toda, essas ideias, esses raciocínios, possam servir para a reflexão. É impossível cobrir tudo em 40 minutos, 50 minutos, mas eu espero que eu tenha sido claro e que todos possam aproveitar alguma coisa do que nós falamos. Boa noite, muito obrigado.